Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Nascia. Eu sou a Fabiane Goeldi, nutricionista, especialista em saúde da mulher e intestinal, e nós estamos na temporada do desafio Agora Vai, aqui da Companhia Atlética, que é um desafio muito além de somente emagrecimento, mas a fim de proporcionar mudança do estilo de vida, perda de gordura corporal, e é por isso que eu estou fazendo parte deste momento tão importante da academia. E hoje eu tenho a honra de receber aqui minha querida endocrinologista, amiga, doutora Priscila Hidalgo. Ela é sócio-proprietária da Clínica KA em Taubaté, uma clínica com visão de saúde integrativa, funcional, então que realmente tem este cuidado deste olhar de forma integral para todo indivíduo. Então é por isso que eu trouxe ela aqui para a gente conversar sobre hormônios, emagrecimento, saúde tireoidiana, que é um tema com bastante dúvida quando a gente fala em relação a envelhecimento, processo de emagrecimento. Então, Pri, eu quero te dar as muitas boas-vindas por estar em São José dos Campos, estar aqui conosco no dia de hoje, tá bom? E para começarmos, eu queria muito que você falasse para nós sobre a importância do acompanhamento endocrinológico durante esse processo de emagrecimento, porque nós sabemos que, por vezes, as pessoas não consultam de uma forma adequada o endocrinologista. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho sobre nós, apresentasse essa importância do trabalho do endócrino neste processo. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. É um prazer participar junto com você desse programa, né, que ajuda tanta gente num lugar tão bacana. Bom, vamos lá. Eu acho que a endocrinologia, ela é um espaço muito importante para a gente iniciar o autocuidado, né? Porque a especialidade da endócrino, para todo mundo entender o que é, a gente lida com os hormônios, mas é o entendimento mesmo de que o que são os hormônios? Eles são a comunicação daquilo que você está vivendo e com aquilo que você quer passar para o seu organismo. Então, eu quero emagrecer. É legal você comunicar isso ao seu corpo. E quem vai fazer essa comunicação? Os hormônios. Por isso que o ponto de partida para o emagrecimento, eu diria que seria o acompanhamento endocrinológico. Para quê? Para a gente avaliar não somente a parte metabólica, então hormônios que trabalham com o metabolismo, insulina, tireoide, hormônios ovarianos, hormônios também testiculares, né, nos homens. Então, esses hormônios sexuais e toda a harmonia com qual eles trabalham é importante para você ter um emagrecimento sustentável. Então, é isso que a gente vai fazer, e a importância de trabalhar na endocrinologia, de passar no endócrino, é essa, para começar aí uma vida saudável. Sensacional, Pri, sensacional. E nós sabemos que as pessoas têm muito aquela visão sobre o uso de medicações para ajudar no processo de emagrecimento. Então, eu queria que você contasse para nós um pouquinho o que é que esse medicamento faz no corpo do indivíduo, quando é de fato que ele deve ser indicado, quando é que ele não é indicado, enfim, então, e o que a gente tem de mais atual de medicações para uso e auxílio no processo de emagrecimento. Perfeito. Vamos lá, nós temos várias visões hoje para ajudar o paciente. Uma visão da medicina convencional, que ela é extremamente alopata, ou seja, muito medicamentosa, que é a única via de tratamento da obesidade seria através de medicamentos. Certo. Então, eles levantam muito uma bandeira de que obesidade é uma doença. Não que ela não seja, mas dentro de uma visão integral do ser humano, nós entendemos que está muito além do que só tomar medicamento. Eu tenho que tratar as emoções desse paciente, eu tenho que entender a causa dessa obesidade, que muitas vezes não vai ser somente com o Ozempic que a gente vai encontrar o emagrecimento sustentável. Então, dentro da abordagem que nós fazemos de saúde integral, os medicamentos, eles têm sim a sua indicação. Eles têm sim o seu horário de entrar, o seu horário de começo e fim. É assim que a gente faz lá, né? Nós trabalhamos juntas. Sim. Então, a gente começa planejando o tratamento desse paciente,
quando ele tem a indicação. As principais indicações é sim doenças, né, comorbidades que ele já vem trazendo. Então, se já tem uma diabetes muito bem estabelecida, uma resistência à insulina, é disfuncional nesse paciente, ele tem depressão, ele já está com outras comorbidades, dislipidemia, aumento de colesterol, já tem sim uma revascularização cardíaca, ou seja, já passou por stent, já teve infarto, AVC. Então, essa avaliação e esses critérios de pré-requisito para uso das medicações, é claro, o médico endocrinologista que vai fazer. Sim. E aí, na visão integrativa, o que a gente associa? A gente vai avaliar a causa base dessa obesidade. Quais são as deficiências vitamínicas, minerais? Quais são os hormônios que estão descompensados? Nós sabemos que há uma falência de uma organela que ela é produtora de energia chamada mitocôndria. Então, durante o processo de ficar obeso, de criar excesso de calorias, excesso de gordura no seu corpo, essa organela ela fica trabalhando muito até que ela entra em exaustão e ela perde a sua qualidade. Então a gente tem que trabalhar muito essa energia de dentro para fora no processo de emagrecimento. Então a visão daí dentro da integrativa é sim, medicamento quando tem indicação, sim, a gente fazer suplementação de vitaminas, de minerais e a gente cuidar muito dessa energia de dentro para fora. E a cereja do bolo é a parte emocional, né? O comportamento alimentar, a relação que ele tem com a comida. A gente trabalha com alguns parceiros da medicina bioenergética, que são técnicas de atualização emocional, para você sim entender por que eu cheguei nisso? Por que eu cheguei nos 100 quilos? O que aconteceu nesse processo? Será que foi uma gestação? Foi uma separação que fez isso? Que foi a relação que eu tive com esse meu momento de vida que eu não soube lidar e eu acabei descontando na comida, né? Então, eu acho que o uso dos medicamentos, voltando à sua pergunta, eles são extremamente importantes, mas eles têm o seu horário de começar e o seu horário de terminar, lembrando sempre de colocar a causa base da obesidade como nosso principal objetivo. Perfeito, Pri. Então, interessante, né, de pontuar para as pessoas que o medicamento, ele não é algo ali milagroso. Sim. Né? Ele, na verdade, faz parte do processo, ele pode ser uma ferramenta, mas, como você muito bem pontuou, como está a sua saúde metabólica, vamos colocar assim, inclusive essa questão das vitaminas e minerais é fundamental. E lógico que eu vou puxar para o lado da saúde intestinal também, né? Como você disse, nós trabalhamos juntas, dividimos casos de muitos pacientes e nós vemos na prática o quanto, de fato, o medicamento ele faz muito mais efeito quando nós temos um cuidado com saúde intestinal, assim como essa absorção de vitaminas e minerais, né? Então, de fato, esse indivíduo cuidar da base também ali, a alimentação é fundamental. Eu acho que uma das coisas que a gente fala muito, trocando em miúdos aqui, tudo isso que a gente está falando, se você usar o Ozempic, que é a semaglutida, se você usar o Wegovy, que também é a semaglutida, mas em doses já específicas para obesidade, são esses os estudos, não só em doses, mas em concentrações mesmo do medicamento. E, por último, agora o Mounjaro, né, que já está chegando aí, todo mundo está comprando de fora, trazendo para cá, que é a tizerpatida, já é a combinação de mais um elemento de uma incretina intestinal. Então, eu acho que esses medicamentos eles têm evoluído muito a função deles de trazer saciedade, de trazer diminuição do tempo do esvaziamento gástrico que gera essa saciedade e também diminuição metabólica, né? Eles diminuem o processo inflamatório. Então, o medicamento ele tem sim os seus benefícios, os estudos estão aí para provar. Porém, o que a gente sabe? Que utilizar eles como uma muleta, né? Uma bengala de que agora então eu tô tomando, eu posso tomar minha cervejinha no final de semana, eu posso comer o chocolate porque eu tô tomando remédio, então é ele que tá te emagrecendo. Não, você não tá entendendo. Ele tá ajudando você a criar novos hábitos, ele está ajudando você a criar uma nova fase de mentalidade e comportamento alimentar. E mais do que isso, ele vai ser necessário você incluir na sua rotina atividade física. Atividade física que vai sustentar esse metabolismo alto
e vai fazer você manter um corpo saudável, um corpo esguio, um corpo magro, vamos dizer assim, né? Perfeito, Pri. É por isso que nós estamos aqui nesse canal da Companhia Atlética, que é uma academia que contempla, na verdade, várias modalidades e possibilidades de atividades, não só para a saúde física, como para a saúde mental também. Então, aqui a gente tem yoga, a gente tem o spinning, tem a natação, a musculação. Então, justamente para ajudar o indivíduo de uma forma adequada neste processo, porque a atividade física também tem que ser prazerosa, não é verdade? Então, quando as pessoas falam sobre ai, fui na base do ódio, mas fui. Gente, tudo que é na base do ódio vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento, sem dúvida, Sim, né? sim. Então, inclusive, Pri, eu gostaria de também que você falasse conosco sobre o processo de envelhecimento, porque muita gente acredita que por conta aí do envelhecimento, então mulheres em menopausa, por exemplo, a gente favorece o ganho de peso, né? Então, isso é verdade mesmo? Acontece, o metabolismo vai ficando lento, de fato, com o processo de envelhecimento, ou isso está mais correlacionado com perda de massa magra? Fala um pouquinho para nós. Na verdade, eu acho que é tudo isso mesmo, né? É o conjunto de fatores. Então, a gente não pode ignorar que todos nós vamos envelhecer e, de fato, os hormônios, eles não vão ser os mesmos aos 60 e aos 20 anos. Agora, com todo o conhecimento que a medicina funcional traz para nós, essa medicina da longevidade, da prevenção de doenças, ela vai trazendo conhecimento para nós de que, justamente, olha, é possível envelhecer com qualidade de vida. Então, a questão de você ir envelhecendo e seu metabolismo tá lento, isso infelizmente é o que a gente chama de historinha, isso é o que a gente chama de falta de conhecimento sobre uma medicina funcional que vai a favor do seu corpo. Então, a terapia de reposição hormonal, hoje nós chamamos muito delicadamente com esse termo de modulação hormonal, muito mesmo antes de começar a menopausa. Na verdade, não é no intuito de gerar pessoas com corpo esteticamente maravilhosos, né, e fisiculturistas. Não, não é isso. A questão da gente fazer modulação hormonal, quando nós, com responsabilidade, falamos sobre isso, nós estamos querendo dizer o quê? Nós estamos querendo dizer que é uma fase de acompanhamento, tanto endócrino quanto nutricional, em que nós vamos ver aonde está desalinhado os seus hormônios. Será que é na tireoide? Será que é na glândula adrenal, uma glândula que produz cortisol, que está totalmente associado com estresse? Então, conforme nós vamos envelhecendo, se a gente não cuida muito da nossa higiene emocional, obviamente a gente vai acumulando traumas, a gente vai acumulando estresse, a gente vai acumulando responsabilidades. Então, é dono de várias empresas, tem vários filhos, o filho entrou na faculdade, então agora tudo mudou, né? A vida é cíclica. Se a gente não for acompanhando essa mudança do nosso corpo e do nosso dia a dia, ocorre um desalinhamento desse eixo hormonal. Então, a modulação hormonal, que ela pode ser feita a partir ali dos seus 30 anos, 35 anos, ela vai ajudar você a ter uma velhice mais saudável e parar de contar essa historinha de que, eu tô ficando velha, é assim mesmo. A gente engorda depois dos 40 anos, é assim mesmo. Essa barriga aqui, ó, é normal. Não, não é normal. Hoje em dia a gente não pode falar isso, porque a gente tem muito conhecimento para ajudar os pacientes a não terem mais essa barriga, a não terem mais esse metabolismo baixo. Então, eu acho que sim, é uma questão de que o envelhecimento ele pode proporcionar isso para nós, porém hoje nós temos ferramentas suficientes para trazer uma boa qualidade de envelhecer, né? Com saúde, com metabolismo ok, com músculo. E também, se a gente não fizer nada, vai ter uma perda muscular que não vai sustentar um metabolismo acelerado, um metabolismo saudável. Então, a gente precisa cuidar, suplementar, cuidar da alimentação e, sim, fazer um acompanhamento endocrinológico e terapias hormonais quando necessário. Perfeito. Então, gente, não quero ninguém que está ouvindo esse nosso momento falando mais que a minha barriguinha aqui é do envelhecimento. A Pri, muito bem, desmistificou essa questão, né? E você citou, inclusive, a questão
da importância da saúde tireoidiana. Uhum. O que questões, acometimentos de saúde podem trazer relacionados ao processo de perda de peso quando nós estamos falando de saúde tireoidiana? Vamos lembrar que a tireoide, ela é uma glândula que fica aqui, ó, no pescoço de todos nós, né? Homens e mulheres, crianças, idosos. E o que a gente fala? Ela é o grande gerente do metabolismo. Então, pensa assim, eu tenho uma empresa e aí tem alguém que vai lá, né, que é o gerente, que ele fala como que está funcionando o departamento de finanças, o RH da empresa. Sempre tem um responsável, um diretor ali responsável. A tireoide é esse responsável. É ela que vai olhar para cada um dos órgãos e falar, tá faltando esse elemento, tá faltando isso daqui. Olha, por favor, vamos absorver. Intestino, absorve mais vitamina C. Então, ela é muito importante para qualquer tipo de metabolismo. Seja o mais acelerado, seja aquele metabolismo mais lento. Ambos vão precisar em doses diferentes. Quando nós estamos falando do emagrecimento, a tireoide, ela tem a função do quê? Avaliar se, nossa, esse metabolismo tá mais lento, calma aí, deixa eu trabalhar mais, recrutar mais gente para ajudar esse corpo a funcionar de uma maneira a queimar todo esse estoque de gordura que tá aqui. Então, eu costumo dizer que o corpo, ele está se regenerando e está tentando emagrecer o tempo inteiro. Quais são as interferências que você está fazendo através dos seus hábitos de vida que estão impedindo o corpo de fazer essa autorregulação. Então, uma tireoide funcionando de maneira adequada, ela vai ser essencial para você recrutar energeticamente o seu corpo a eliminar esse excesso de calorias. Então, numa hipofunção tiroidiana, o que é isso? É um hipotiroidismo. Eu não produzo adequadamente os hormônios tiroidianos, eu vou ter uma queda do meu metabolismo. Porque se é ela que ajuda a acelerar, se é ela que ajuda a manter a gente chama a termogênese, né? O que é isso? Uma temperatura ideal para o seu corpo ter enzimas que vão quebrar gordura, eliminação na parte de detoxicação hepática. Tudo isso vai depender do hormônio tiroidiano. Então, se eu tenho uma hipofunção, eu não vou ter isso adequadamente. Se eu não tenho isso adequadamente, eu vou repor os hormônios tiroidianos, eu vou avaliar, eu como endócrino, vou avaliar isso nos seus exames laboratoriais? Vou. E aí é que está a grande sacada da medicina que trabalha com uma abordagem terapêutica de saúde integral. Nós não olhamos somente os valores de referência. Nós vamos olhar valores ideais para te levar para uma longevidade, para uma velhice saudável. Então, por este motivo, muitas vezes você passa no seu médico, repõe Puram, né? Repõe o T4, repõe o hormônio tiroidiano e mesmo assim você tem dificuldade para emagrecer. Mesmo assim você tem lentidão de raciocínio, você tem uma pele seca, unhas quebradiças, cabelo fraco. E aí, quando chega lá para nós, o que eu vou avaliar? Não, isso aqui não é um valor adequado. Olha a sua idade, olha o seu estilo de vida. Você pode chegar num valor ideal dos hormônios tiroidianos. E aí não vai ser somente com a reposição hormonal. Eu vou avaliar quais são as causas de distúrbios de hipofunção dessa tireoide. Será que é falta de iodo? Será que é falta de magnésio, de ferro? Ferritina está adequada? A nossa reserva de ferro está nos valores adequados? E isso tudo, sim, complementa daí e te ajuda a chegar num valor ideal que vai te ajudar a emagrecer, que vai te ajudar a ter até mesmo uma metabolização hormonal dos hormônios sexuais também, que vão ser essenciais para o seu emagrecimento. Então, tireoide tem tudo a ver com o emagrecimento. Sim. E isso é olhar e cuidar da raiz, buscar o problema. Isso. Né? E não ali tentar resolver a doença de uma forma superficial. Né? De fato, investigar onde está a causa, como você trouxe questões de iodo, ferro, ferritina, enfim. O que a gente vê muito é que esses pacientes, eles tomam medicamento e como a gente está numa transição da medicina, de uma medicina muito alopata para uma medicina mais de saúde integrativa, a gente ainda percebe os requisitos de, não, mas eu já tomo meu remédio. Então, assim, não é ela. Não, calma aí. Mas vamos alinhar em todo o eixo hormonal para ver se você está nos valores ideais. Então, esse conformismo,
e que o medicamento traz, ele acaba deixando a gente numa zona de conforto de que não tem nada para fazer. Eu já fui no meu médico, ele já me disse que tá tudo certo. Não, mas será que é dentro de uma abordagem holística, de uma abordagem integral sua? Será que ele tá considerando que você é puérpera, que você acorda às 5 da manhã, que você vai malhar, leva o filho na escola, volta, tem que preparar almoço, aí vai trabalhar no período da tarde? Então, peraí, então, o seu estilo de vida não dá para você manter esses níveis hormonais e sem uma suplementação para essa tireoide. Você precisa complementar isso, né? Então, a chamada é para a gente não cair numa zona de conforto achando que tá tudo bem, porque pode ficar muito melhor do que você imagina. Perfeito, Pri. E já que você falou desse estilo de vida, fala para nós o impacto do cortisol no processo de emagrecimento. Gente do céu, ele é tudo. A Fabi sabe o quanto eu estudo cortisol, o quanto eu estudo... Cortisol, pessoal, é um hormônio, tá? Da sobrevivência. Eu não gosto de chamar ele como hormônio do estresse, né? Porque daí parece que ele é ruim, a gente já leva uma carga pejorativa pra ele, né? E na verdade não é isso. Ele é um hormônio essencial, maravilhoso, se nós soubermos atuar a favor dele. Então vamos pensar assim, ó, por que nós fazemos jejum? Tem pessoas que falam muito do jejum intermitente, do jejum metabólico, calórico, enfim, não vamos entrar nesse assunto hoje. Mas qual que é a ideia muitas vezes do jejum? É a gente despertar o que nós temos de melhor numa fisiologia de sobrevivência, que é queimar ali o estoque nosso de gordura, melhorar a nossa filtrar, né, levar para uma compensação desse corpo, aonde ele tem toxinas, aonde está tudo errado acontecendo, ele limpar. Então, vindo desse conceito, quem é o cortisol? O cortisol, ele é o nosso hormônio da sobrevivência. Então, ele vai sempre recrutar reservas de energia, ele vai liberar para o seu corpo energia o suficiente para você sair de situações que ameaçam a sua vida. Então, se eu estou interpretando a minha vida hoje, o que eu estou passando, a forma como eu estou vivendo, como uma ameaça à minha vida, e como que eu interpreto isso, Pri? Você pode dizer, mas tá, conceitualmente está muito bonito o que você está falando, mas no meu dia a dia, o que significa isso? É você ter pensamentos recorrentes negativos, é você lamuriar, você murmurar o tempo inteiro, reclamar. Então, nada tá bom, eu tô sempre mal-humorada, nossa, eu tô sempre reclamando, eu não gosto do meu trabalho, eu odeio acordar cedo, eu vou malhar só pela força do ódio. Então, isso é uma narrativa que o seu cérebro interpreta que você está no modelo de sobrevivência. Então, o que ela vai fazer? Nossa, eu preciso tirar essa pessoa de onde ela tá. E vamos liberar cortisol. Mas aí é que tá o grande pulo do gato. O cortisol alto, ele até acelera o seu metabolismo, deixa você com pensamentos acelerados, você fica muito proativa, você fica hiperfuncionante até mesmo. Faz várias coisas ao mesmo tempo. O que acontece? E que você não muda suas narrativas, você não muda suas interpretações, e aí a glândula fala, nossa, mas a gente já fez de tudo. Eu já produzi o auge de cortisol, eu já fui lá no pâncreas, pedi para liberar insulina, já liberei toda a entrada de glicose, eu já quebrei toda a reserva muscular de glicose e mandei... Ou seja, eu tô falando que o cortisol alto vai aumentar a sua glicemia, vai aumentar a sua glicemia, o que é isso? Aumentar o açúcar no sangue, né? Perfeito. Ele pode aumentar a resistência à insulina, então piorando quadros de diabetes. Ele pode recrutar a você fazer estoque de gordura. Por quê? Porque gordura é um potencial energético. Então, lembra que a gente está em sobrevivência? Se nós estamos em sobrevivência, eu quero estocar gordura. E é esse o problema quando a gente mantém a interpretação negativa, porque eu vou manter esse cortisol alto. Mantendo esse cortisol alto, vai chegar uma hora que a glândula vai cansar, ela não vai produzir mais, e aí eu tô com muito estoque de gordura, eu tô com muita glicose no meu sangue e agora a minha glândula nem consegue mais me tirar daquela situação, porque eu não tenho mais cortisol para produzir. Então, esse é aquele momento, aquele estágio de estafa mental. Sabe aqueles pacientes que chegam pra gente e falam, eu tô muito cansado.
Doutora, eu acordo cansada, eu vou dormir cansado, eu morro na cama. Uma fadiga muito Uma grande, fadiga né? extrema. Eu não tenho vontade de namorar, minha libido tá baixíssima. Minha testosterona para homens tá ali abaixo de 100. Para mulheres, então, nem consegue se dosar. E aí, ganhar massa muscular é algo assim de outro mundo, né? Então, pessoal, é assim, nós temos estágios no processo de estresse metabólico, em que o ideal é a gente modular esse cortisol ao longo do dia. Então, nós temos um pico fisiológico natural de cortisol de manhã. E ele vai diminuindo ao longo do dia. Então, veja, não é normal nós termos cortisol à noite, com pensamentos acelerados, aqueles pensamentos que não me deixam dormir, que eu fico cansada só de tanto pensar. Isso não é normal. Isso é distúrbio do cortisol, você vai ter dificuldade para emagrecer. Não é normal acordar cansada. Nossa, eu acordo só por misericórdia. Só na força, assim, de que meu filho chamando o despertador em 300 despertar, né? E aí, isso também não é normal. Você provavelmente tem um distúrbio do cortisol, você vai ter dificuldade para emagrecer. Por quê? Porque pensa comigo, se você está numa fisiologia de sobrevivência, não é interessante, não é prioridade você perder gordura, porque gordura é estoque de energia, é reserva. Então a gente precisa avisar o seu corpo, e aí é onde entra a saúde integrativa. De que não adianta só a gente colocar Ozempic, colocar Morosil, colocar todos esses suplementos, né? E medicamentos. Monte de termogênico. Cafeína. Red Bull, né? Eu tive pacientes que eles iam malhar com Red Bull, porque chegava muito cansada. E aí tomava termogênico para ir malhar. Eu falava, meu filho, até quando você acha que você vai aguentar? Vai aumentar a sua glicose, vai ter distúrbios do colesterol. Então, assim, pessoal, tem que dosar, tem que ir no especialista mesmo. Perfeito, Pri. Gente, que aula delícia, né? Nossa, que momento. Uma série de aprendizados importantes, eu tenho certeza, para você que está aqui nos assistindo. E para nós finalizarmos, Pri, eu gostaria muito que você deixasse um conselho para quem está nesse início do processo de emagrecimento ou quem já está na jornada, para que ele seja de fato sustentável, saudável. Então, o que você tem de conselho para dar para os nossos espectadores? Bom, a primeira coisa, vá ao seu médico, dose seus hormônios. Não somente hormônios tiroidianos, que é o clássico que eles pedem, mas também os hormônios como cortisol, que nós falamos, hormônios sexuais, todo o perfil de insulina. A primeira coisa é isso. Você, para traçar uma meta de emagrecimento, você tem que saber de onde você está partindo. Então, para a gente fazer um planejamento de uma rota e com o alvo, eu tenho que saber de onde eu estou e para onde eu quero ir. Então, a minha principal dica é assim, além de dosar todos os seus hormônios, saiba qual é o seu momento, qual é o seu contexto hoje e para onde você quer chegar. Faça metas pequenas que elas te estimulem e você seja capaz de alcançar. Então, isso vai dando constância, vai te estimulando para o próximo passo, vai te trazendo a formação de uma mente disciplinada. Então, eu acho que o principal conceito é esse. Saber aonde você está, dosar os seus hormônios metabólicos e você traçar metas pequenas o suficiente que te estimulem, né? Para você se manter na jornada. Perfeito, excelente. Então, Pri, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui neste momento conosco. E, gente, eu quero convidar você para seguir o nosso canal, compartilhe este conteúdo com quem você ama, com os amigos, enfim, leve essa informação tão relevante para outras pessoas e nos acompanhe também na rede social. Foi um prazer recebê-la. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, obrigada.